fazer as caixas organizadoras, eu usei o papel Paraná, papel Hiller, depende de como tu chamas aí na tua cidade. Mas é esse papelão cinza, que ele é um pouco mais grosso, mais resistente, é feito para cartonagem. Eu cortei com o estilete, eu fui medindo ali e fiz o corte de quadrados e retângulos. Os quadrados foram no tamanho de 30 por 30 centímetros, que foram 2 para as laterais, e os retângulos foram 3 de 30 centímetros por 25 centímetros. Aí vai passando o estilete várias vezes para cortar ele bem certinho. Esse papel é bem grosso, ele tem 1,65 milímetros, então ele é bem resistente. Depois de tudo cortado, chegou a hora de encapar com o papel de presente. Eu peguei as folhas, elas são de, se eu não me engano, 1 metro por 70 centímetros. Posicionei ali de uma forma que eu reaproveitasse super bem cada folha e fui cortando, deixando mais ou menos ali 1,5 centímetros de espaçamento para fazer a cola virar para o lado e deixar aquele acabamento final. Então, passei cola, usei cola branca mesmo, passei, espalhei bem com um pincel. E depois que eu espalhei ela com o pincel, eu vim com um rolinho para uniformizar, deixar aquela parte, aquela textura bem lisinha pra gente vir colocando o papel, para ele não ficar tão enrugado, não rasgar, não ter nenhum tipo de problema. Coloquei o papel com muito cuidado nessa hora, a gente mede certinho, e usei uma espátula de silicone para me ajudar a ir passando ele delicadamente e fixando direitinho no papelão. Faz com paciência que dá certo, só precisa paciência. Depois fui recortando, dando esses piquezinhos, tirando quadradinhos nas pontas, para poder colar as bordas certinhas. Passei a cola com o pincel ali, só fui virando e colando. Fiz esse processo nas 5 partes da caixa. Todas as partes encaixadas, então chegou a hora de quê? Montar a caixa em si, o nosso cubo. Eu peguei fita crepe e fui cortando pedacinhos para começar a fixar a primeira parte. Lembrando que essa parte que nós encapamos com o papel de presente, ela vai ser a parte interna, ela fica para dentro da caixa e depois que nós vamos encapar a parte externa. Então vai colando ali, eu colei os pedacinhos e depois eu passei também uma fita inteira para fixar bem e para ela também segurar o material que eu vou guardar nela. Ela precisa ser resistente, ela não pode se desmontar com qualquer coisa não. Se tu quiseres, essas caixas também elas já vêm prontas, porém eu queria elas sob medida, porque era para um móvel que eu queria colocar 6 caixas exatamente no tamanho, então é a melhor forma de fazer quando a gente precisa de algo sob medida. E depois que tu assistir esse vídeo, já aproveita, vai lá no meu Instagram, no @fernandamag, que lá tem muito mais coisa, muito mais conteúdo. No Pinterest também tem bastante coisa que eu vou postando por lá, então me segue nas redes sociais, Facebook, Fernanda Mag DIY, que a gente vai conversando, trocando ideias e trazendo muitas dicas bacanas. E aí, finalizamos a montagem da nossa caixa. Agora vamos encapar a parte externa. Eu dobrei o papel de presente no meio, porque ele se encaixava direitinho no tamanho, na altura da caixa ali. E a parte que já veio cortada do papel, a borda dele, foi a que eu usei para deixar rente à borda da caixa, para não precisar dobrar, fazer nada, e já ficou um acabamento perfeito, retinho, ficou lindo. Então faz a tua medida aí, passa a cola e o mesmo processo de quando a gente fez lá no início. Espalha com o pincel, depois passa o rolinho para uniformizar e vem com o papel e a espátula, cuidando principalmente o alinhamento da borda de cima ali, porque ela vai ficar reta, a gente não vai dobrar. Muita calma nessa hora de passar a espátula, vai passando ela no sentido das laterais ali, vai do meio, do centro para as laterais, tirando todo aquele excesso de cola, qualquer bolha. E faz isso nas 4 partes ali da caixa, em todos os lados vai fazendo o mesmo procedimento.
É simples, não é difícil, é só pegar o jeito e fazer com calma. E nessa última parte, como o papel não tinha o tamanho suficiente, eu usei um pedaço de uma sobra. Então usei a outra metade dele, mesmo processo. Passa a cola, espalha ela com pincel, ajeita com rolinho, coloca o papel. A bordinha ali eu finalizei cortando com o estilete. Fiz bem na aresta ali da caixa para deixar bem retinho e perfeito o corte. Depois eu só colei no fundo ali aquelas pontinhas finais. Eu não passei o papel, não colei o papel na parte de baixo da caixa, mas tu pode colar para deixar ela totalmente coberta. Como fica para baixo, eu não usei isso, tá? Fiz furinhos com o estilete para poder colocar os grampos bailarina. Recortei a fita de borda ali na medida que vocês viram aqui e furei também, fiz um recortezinho com cuidado no estilete, afastando um pouquinho ali, dando uma margem. Fiz o recorte, coloquei os grampinhos bailarina e essa alça, ela fica mais firme também, ela serve como puxador porque as caixas são sob medida e elas ficaram como se fosse uma gaveta. Então ficou perfeito para eu guardar os meus materiais.